Bem, pessoal, o vídeo de hoje é mais ou menos uma reflexão, tá? O Bolsonaro disse que, de certo modo, deixa eu pegar aqui, tá sendo ingrato. E aí eu queria que você, de certo modo, me respondesse. Será que realmente o povo brasileiro foi ingrato com o Bolsonaro? Né? Será que a quantidade de... Enfim, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Eu queria falar mais aqui porque realmente o Bolsonaro foi a Minas Gerais e tá dizendo que o povo brasileiro foi ingrato. Eu queria, né, que você desse a sua opinião. Ela é muito importante, tá? Lembrando, eu sou o Cláudio e esse é um canal de direito e política, matéria importante demais para toda e qualquer sociedade. Bem, é o seguinte, né? O Bolsonaro, tá aqui a matéria aqui, ele se reuniu com o Zema, tá? E o povo que, de certo modo, acaba flertando com esse tipo de gente. O Zema mesmo já disse, né? Lá em Minas Gerais, lá ele tava dando um ovo, dividindo para 4 pessoas, né? Na merenda escolar. Então você já tem mais ou menos qual é o tipo de gente que uma parte do povo brasileiro ele flerta, tá? Gente, assim, é inadmissível. Eu não vejo como aplaudir um político desse nível. Da mesma forma, o Bolsonaro, tá? O Bolsonaro tá dizendo aqui o seguinte, vamos a matéria aqui, né? A matéria a matéria aqui tá dizendo o seguinte aqui, ó, tá? Bolsonaro cita ingratidão ao receber título em Minas Gerais. Qual foi o meu pecado? Aí, Bolsonaro, realmente, né? A gente vai falar aqui, eu não vou dar muita sequência nisso, não, porque eu preciso alertar o povo brasileiro. Tem ainda parte do Brasil, né, que tá nessa onda. Então, é preciso de falar de uma maneira clara, né, e objetiva. Sem citar nomes, o ex-presidente Bolsonaro disse o seguinte, tá? Sem citar nome, o ex-presidente lembrou que houve ingratidão e incompreensão durante o período em que ele governou o Brasil ou desgovernou. Matéria do UOL. A declaração foi feita durante a entrega do título de cidadão honorário de Minas Gerais nesta segunda-feira. Ou seja, tá aqui só pra gente poder falar, antes da gente falar do Bolsonaro, o Zema concorda com tudo que o Bolsonaro fez aqui no Brasil, 95%. E ele quer dar esse mesmo tratamento ao povo brasileiro. Eu não quero passar por isso, tá? E eu espero que você também não passe pelo que o Zema tá tentando oferecer para o Brasil. Você já sabe, merenda escolar mais ou menos vai ser um ovo dividido para 4 pessoas, mais ou menos nessa pegada, tá? Então você se prepara. É isso que esse cara quer dar para o Brasil. Tira o povo de trouxa, tá? E aí ainda acha quem vota nele. Mas vamos lá, que a situação aqui não é o Zema por enquanto, a situação aqui é o Bolsonaro. Vou falar aqui sobre a situação do Bolsonaro, né? A declaração foi feita durante a entrega de... Deram um título para ele lá, os males que ele fez ao Brasil. O que disse o Bolsonaro? O Bolsonaro afirmou que não é fácil ser chefe do executivo. As ingratidões, as incompreensões. Por quanto tempo, naquela mesa lá em Brasília, eu perguntava, meu Deus, segundo ele, o que eu fiz? Qual foi o meu pecado para pagar um preço tão alto? Isso daqui tá, o Bolsonaro dizendo, Senhor, qual foi o pecado que ele cometeu para pagar um preço tão alto? Bem, é o seguinte, aqui pra gente não ter mais sequência aqui nessa matéria dolorosa, que eu ainda vou te mostrar um outro que é estarrecedor, eu preciso dizer para você o seguinte, o Bolsonaro, ele não cometeu um pecado não, ele cometeu vários, tá? Os 7 pecados, os capitais aí, ganância, né, gula e dentre outras coisas. Quis a comida só para ele, deixou muitos brasileiros pegando comida no caminhão do lixo. Além de tudo, não comprou as vacinas quando deveria ter comprado, gerou desemprego, transtorno, constrangimento, briga, discussões, deixou pegar fogo na Amazônia, deixou, né, o Pantanal lá, a Deus dará, vendeu ou doou as empresas brasileiras, a questão também aí das joias, tá, que pegou direto da Arábia, e eu não tenho medo de bolsominions ensandecidos, eu tô falando aqui, tá? Se ele, assim, de certo modo, gerou um prejuízo para o Brasil pegando dinheiro, pegando coisas que não é dele, que ele seja responsabilizado. Então, não dá para citar só um pecado do Bolsonaro, dá para citar vários, tá? Então, o Bolsonaro, ele tá utilizando essa estratégia aqui para ele não ser punido pela Polícia Federal, para ele achar que o povo brasileiro vai ficar com pena e vai ficar com dó dele e vai ficar com misericórdia dele. Agora, durante muito tempo, o Bolsonaro estava dizendo para tudo e para todos que bandido bom era bandido punido. Então, né, se ele assim for julgado, se ele for considerado inocente, que ele não seja punido e dispute aí as eleições futuramente. Mas já se viu lá no Tribunal Superior Eleitoral que ele, de certo modo, consequentemente foi culpado, tá? Isso a princípio. Agora,
existem as outras situações da qual o Bolsonaro vai ser responsabilizado penalmente, criminalmente. Coisa essa que ele tinha horror, supostamente, né? Mas, pelo visto, não. Então, a gente tá vendo aqui o Bolsonaro tentando angariar lá em Minas Gerais, tá? Onde uma parte do povo tem uma certa pena, alguma certa dó dele. Agora, eu preciso dizer para essas pessoas que votaram no Bolsonaro, por que vocês não tiveram pena e dó daquelas pessoas que estavam clamando pela ajuda do Estado, né? De certo modo, comprar as vacinas, e nem isso o Bolsonaro queria fazer. Será que vocês não têm coração, não têm misericórdia, não têm clemência? Será que vocês são iguais ao Bolsonaro? Talvez sim, porque são parecidos com ele, né? Por ter votado numa pessoa tão ruim quanto ele, tá? Então tá aqui o Bolsonaro perguntando qual foi o pecado que ele cometeu. Se tivéssemos a oportunidade, a gente poderia sair aí nas ruas de São Paulo, né, nos estados do Brasil, perguntando para as pessoas, para aquele monte de pessoa que ele deixou com fome, tá? Para aquele mais de 40, 50 milhões de pessoas que ele gerou a insegurança alimentar. É de uma baita irresponsabilidade uma pessoa nesse nível e acompanhado por um outro filhote dele, tá? Deus me livre. O Bolsonaro, o Zema são pessoas que, assim, o Bolsonaro, ele me dá um repúdio, mas o Zema me dá nojo. Então, gente, olha, eu sinceramente, a gente fala aqui com seriedade sobre a política porque ela pode mudar a vida das pessoas para melhor. Ou pode, de certo modo, sucumbir, né? Ou complicar a vida das pessoas, igual o Bolsonaro fez durante muito tempo. Então, é isso, falando sobre essa situação, esse desrespeito que o Bolsonaro faz. E ele humilhou o povo brasileiro desde 2018 até 2022. E agora segue humilhando, tá? Não só gerando transtorno quanto à questão das joias, questão de desemprego, questão de sofrimento, briga entre familiares. Mas agora ele segue humilhando o povo brasileiro e, de certo modo, atentando contra a dignidade da justiça, porque um cara que fez todas essas barbaridades que o Bolsonaro fez, ainda sai aí tentando angariar votos e angariar lágrimas do povo, é realmente demais, tá? Uma outra situação aqui que a gente precisava falar para você, que é sobre aquela bobagem que aconteceu lá em Porto Alegre, tá? Isso daqui é uma outra situação que cabe alerta máxima ao Brasil. Se o povo brasileiro não tomar cuidado, esse povo aqui, ou pelo menos uma parte desses caras que votaram nessa lei aí, vai tomar conta do Brasil, e isso é extremamente perigoso. Esses caras estão colocando aí a cidade deles lá acima de tudo, e acima de todos isso não pode, é proibido pela própria Constituição. É um verdadeiro desrespeito, um descalabro que esses caras estão fazendo aqui, tá? Se pudesse voltar no tempo, colocaria o dia 7, colocaria no dia 7 de setembro, dia da independência, tá? O dia do patriota, ou seja, é um crime o que esse cara está cometendo aqui diante das autoridades brasileiras, né? Criando um projeto desse. O cara vai lá, eles resolvem simplesmente atacar o Congresso Nacional, atacar o Supremo Tribunal Federal, fazer toda aquela barbaridade, aquela baixaria, e como prêmio e incentivo para que tenha outro dia desse nível, o cara vai lá e cria um projeto de lei desse nível. E o pior de tudo isso, com mais vereadores apoiando e aprovando esse tipo de barbaridade, gente, com todo respeito, parece que vocês não entendem um mínimo de direito, tá? Esses caras aí não deveriam nem ter voto, pessoal. Eles estão colocando em xeque, de certo modo, a democracia brasileira, já sabendo de toda a barbaridade que aconteceu naquele fatídico dia, tá? Então, é uma falta de senso e mostra que esse povo não tem responsabilidade. Agora, diante da pressão popular, entendo o que eles falaram, tá? Eles falaram o seguinte aqui, ó. O que acontece? Iremos aprovar no máximo até quarta-feira, diz o presidente da Câmara de Porto Alegre, sobre a revogação do Dia do Patriota. Aí tem uma parte aqui que ele fala aqui o seguinte, ó. Diante da repercussão, né, que o tema teve nos últimos dias, nós vamos pegar e vamos revogar isso daí. Então, deixa eu pegar aqui, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, tá? O que ele colocou aqui, ó. Diante da repercussão negativa, né, dos últimos dias, é que nós vamos revogar. Então, se não tivesse uma repercussão, se o pessoal não tivesse reclamado, vocês iriam deixar esse dia, né, à torta e à direita aí, pra cima e pra baixo? Gente, olha, assim, pessoal, você vai lidando com a política, vai trabalhando, vai fazendo alguns vídeos assim, e de certo modo envolvendo, né, diretamente na política, você acaba de entender o porquê que muitas vezes o Brasil não está num país aí de primeiro mundo. Você consegue compreender de uma maneira bem clara e bem nítida, por conta de pessoas que estão lá na política gerando esse tipo de projeto. Ao invés do cara criar um projeto para melhorar a segurança lá de Porto Alegre, para melhorar as vias, para diminuir imposto na vida do cidadão
de lá de Porto Alegre, para de certo modo melhorar o sistema de saúde, de educação, enfim, o cara tá criando projeto desse nível. Eu espero que as pessoas lá de Porto Alegre tenham um pouco mais de reflita sobre esse momento e comece a entender que não dá para colocar qualquer tipo de pessoa lá para poder gerenciar a sociedade. Aí eu te pergunto, tá? Você daria todo o seu salário que você recebe, você que mora em Porto Alegre, você daria todo o seu salário da sua casa e deixaria para esse povo administrar? Você deixaria a sua casa para esses caras administrarem, como pagar água, luz, internet, comida e essas coisas assim? Você não faria isso. Então, da mesma forma, não faça isso com a sua cidade, porque isso também, consequentemente, reflete nas outras. Tenha um pouco mais de compaixão. Não faça mais esse tipo de coisa. Olhe, analise o perfil desses caras aí, que eles parecem que não estão com o objetivo de ajudar a cidade de vocês. Pelo contrário. Então, gente, ó, eu sinceramente, se morasse aí, eu pensaria 2 vezes antes de votar nesse tipo de gente. Agora, cabe aí, né? Eu acredito que cada atitude tem a sua consequência. Então, por gentileza, pense mais sobre isso. Agora eles vão revogar lá o dia do Patriota, né? E não vão revogar. Não pensem em vocês. Deixa eu falar, tá? Deixa eu falar aqui de uma maneira clara e de uma maneira, né, cristalina. Não pensem em vocês aí de Porto Alegre que eles vão revogar o dia do Patriota por conta que eles estão preocupados com vocês aí de Porto Alegre, porque não estão. Porque se eles estivessem preocupados com vocês de Porto Alegre, eles não teriam nem esse projeto, nem passaria, tá? Um dia eu ainda quero ter a oportunidade de falar para vocês como é elaborada uma lei. Antes de ir lá para a Câmara, para os vereadores de modo geral, passa por uma comissão. Os caras dão uma analisada, poxa, isso é inconstitucional. Eles deixaram passar de propósito. E eles sabiam que iria dar toda essa confusão. Então não pensem vocês aí de Porto Alegre que eles estão preocupados com vocês. Eles não estão preocupados com vocês. Estão preocupados com as sanções que virão futuramente, tá? E provavelmente vão vir. Por isso que eles estão aí tentando, de certo modo, corrigir. Mas eles não estão preocupados com a cidade de vocês, não. Gente, ó, política é uma coisa séria. Por favor, independente de partido A, B ou C ou Z, tenha consciência, tá? Eu falo isso, né? Porque de vez em quando a gente acaba errando, até mesmo no caso aí da indicação do Supremo Tribunal Federal, o Zanin, né? Tá com uns votos estranhos aí, e às vezes a gente acaba errando. Mas tem coisa que não dá pra passar, é muita gente aí na Câmara de Porto Alegre. É muita gente. Eu falo sincero, eu gostaria que você desse aí a sua opinião sobre esse assunto, sobre esse tema. Beleza? É isso, a gente fala numa próxima oportunidade. Valeu, obrigado. Tem outros vídeos aí. Assiste o vídeo aí, tá? Tem uma bomba aí de Wasp, né, queimando literalmente, complicando muito a vida do Bolsonaro.